Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar para vocês sobre proxies. Exatamente. Muita gente já ouviu falar sobre proxies ou usa proxies, mas não sabe muito bem como funciona ou para que serve. Mas principalmente eu quero falar hoje para vocês a respeito de quando não usar proxy e quando você tem que tomar bastante cuidado aí com essa solução que às vezes se apresenta aí de forma milagrosa para a gente fazer uma tretinha e acessar certos serviços da internet que são bloqueados para a gente. Então fica ligado, porque eu quero falar hoje para vocês sobre proxy, quando usar, quando não usar, e para você entender aí o contexto de certas coisas que te oferecem na internet. Fica ligado no vídeo e vem comigo. Proxies são servidores intermediários que ficam entre a máquina do cliente e os servidores web ou servidores de serviço que tem aí pela internet que a gente consome todos os dias. Mais uma coisa importante para você entender a respeito de proxies é que eles podem ajudar muito a questão de tráfego, performance e tudo mais aí do seu computador, da sua conexão com a internet, mas eles também podem ser usados para o mal, aí eles podem ser usados para coletar dados, capturar informações suas. Então, para a gente começar aqui a falar sobre proxy, eu quero explicar um conceito aqui a respeito de proxy e eu vou usar uma analogia aqui para você poder entender melhor. Sabe aquele mercadinho do bairro, aquela vendinha que tem poucas coisas para vender, mas são aquelas coisas que você normalmente precisa no dia a dia e que quando acabam na sua casa, não vale a pena você pegar o carro e andar alguns quilômetros aí até um supermercado grande para comprar. E você vai lá, caminha até a esquina e compra lá uma caixinha de creme de leite, um saco de açúcar ou alguma coisa ali que você está precisando e acabou justamente naquele momento em que você precisa usar aquele produto. Imagina o seguinte, esse mercadinho aí do bairro, ele é um proxy. Exatamente. Pense que o provedor de serviço principal é o supermercado, aquele lugar onde você tem uma variedade imensa de produtos e você pode entrar lá e escolher e fazer a compra do mês lá dentro do mercado, obviamente com preços mais acessíveis, mas você vai lá para fazer compras maiores, compras que compensem o teu deslocamento até esse supermercado. Aquele mercadinho do bairro que sana as suas necessidades pontuais aí quando você precisa, ele atua como um proxy de produtos. Exatamente. Ele vai lá no distribuidor, compra esses produtos pontuais, cacheia ali dentro da infraestrutura dele e quando você precisa, ao invés de você ir lá e bater lá no supermercado grande, você só vai até a esquina e pega o que você precisa, fazendo com que no seu dia a dia certas tarefas se tornem mais práticas. Na parte de tecnologia, o proxy exerce exatamente esta mesma função, com alguns adendos aí que você pode até fazer a ligação com essa analogia aí do supermercado. Mas vamos lá, um proxy faz esse mesmo trabalho aí de intermediação das suas conexões com a internet. Vamos supor que você está lá assistindo Netflix e você vai lá e escolhe um filme para assistir ou uma série e você está começando a assistir ela. Quando você clica no play, o que é que acontece? Teu computador vai bater lá no servidor da Netflix e vai falar, eu quero assistir esse filme, a Netflix vai começar a entregar esse conteúdo para você, correto? Não, não está correto. Na verdade, o que acontece é que no meio do caminho entre o seu computador e o servidor principal lá da Netflix, existe um servidor proxy, tá? Seja dentro do seu próprio provedor de acesso à internet, ou seja, em um dos caminhos intermediários até chegar no servidor da Netflix. E quando você solicita um filme especificamente, pode ser que esse filme não esteja armazenado neste proxy. Então, nesse caso, enquanto você faz a solicitação para um servidor mais distante e começa a assistir o filme, o servidor principal da Netflix, em paralelo, envia o arquivo principal completo desse filme para o proxy mais próximo do seu computador e a partir do momento que ele foi carregado, a sua conexão é redirecionada e você passa a consumir
esse recurso desse proxy mais próximo. Olha só que mágico. Fazendo isso, o seu provedor de acesso à internet evita consumir a banda dele, da conexão dele com a internet, servindo a você o que você precisa de conteúdo, seja filme da Netflix, música no Spotify, ou sejam conteúdos de site como Google ou redes sociais. Ele vai servir isso para você a partir de um servidor que está dentro da própria infraestrutura dele, economizando banda de internet e aumentando inclusive a questão de segurança, fazendo com que essa sua conexão não precise transitar pela internet ou pela rede pública, transitando somente ali dentro da própria infraestrutura do provedor. Muitas empresas utilizam proxies dentro da própria empresa. Isso melhora o desempenho e evita que a empresa tenha que adquirir um plano aí de internet mais alto por causa do consumo de internet. Uma vez que grande parte dos conteúdos consumidos pelos funcionários das empresas acaba sendo muito parecido. E, eventualmente, quando alguém está tentando acessar um conteúdo diferente, aí sim, aquela conexão passa pelo proxy, faz o download daquelas informações, cacheia no proxy e entrega para quem mais precisar dentro da rede da empresa. Você pode ter um proxy dentro da sua residência também. Isso também vai reduzir aí o seu consumo de internet, visto que, mais uma vez, a maioria dos sites que você acessa aí durante o dia ou durante o decorrer aí do seu horário de lazer, do seu horário de descanso em casa, acabam sendo os mesmos. São redes sociais, YouTube ou alguns sites específicos que você costuma consumir com mais frequência. E todos os dados estáticos desses sites vão ficar armazenados neste proxy, evitando que você consuma banda de internet para poder baixar essas informações. Além disso, através de um proxy, você pode obrigar o usuário a criptografar a comunicação dele com sites externos. Isso mesmo, um proxy serve como um intermediário para qualquer conexão que vá passar através do protocolo HTTP, utilizando aí conexões que podem não estar seguras, e o proxy pode forçar uma conexão HTTPS utilizando aí um certificado SSL para encriptar essa comunicação e garantir que, se alguém tentar interceptar essa comunicação, seja muito mais difícil ele extrair informações reais ali daquela comunicação. Além de economizar banda e tornar as conexões mais seguras, o proxy também pode ser usado como uma forma de controle para a qualidade do conteúdo que está sendo consumido. Dentro de uma empresa, você pode evitar, por exemplo, que os funcionários acessem sites indevidos, como pornografia ou sites que não são confiáveis ou disseminam informações que são perigosas. E dentro da sua residência você pode utilizar isso, por exemplo, para fazer o controle de acesso a certos tipos de conteúdo para crianças e adolescentes aí dentro da infraestrutura da sua própria casa. Num proxy você pode filtrar quais sites ou tipos de conteúdo não devem ser acessíveis. Assim você faz um filtro aí e evita que esse tipo de conteúdo acabe transitando para dentro da sua rede. Um proxy também pode ser utilizado como uma espécie de firewall, ou você pode implementar em cima dessa camada do proxy um firewall propriamente dito, um firewall de verdade, aí um aplicativo que tenha características de proteções mais avançadas para você poder fechar aí a sua rede. Nesse caso, ele é muito útil quando empresas contratam links dedicados que utilizam IPs fixos. Esses links são síncronos, ou seja, eles são simétricos quando a gente fala na questão de upload e download. E o melhor, eles conseguem fazer o upload e o download simultaneamente, coisa que uma rede doméstica e uma conexão doméstica de acesso à internet não permite. Isso faz com que esses links dedicados, mesmo com uma banda menor, sejam mais eficientes, especialmente quando você tem muitos dispositivos ou muitas pessoas acessando a internet ao mesmo tempo. Porém, quando você tem esse tipo de link que vem com um IP fixo associado a ele, você abre portas para tentativas de ataques contra esta rede. Uma vez que o seu IP não muda com certa frequência,
você fica exposto aí a tentativas recorrentes de encontrar vulnerabilidades na sua rede. Por isso, provedores de acesso à internet costumam colocar IPs randômicos aí nas internets residenciais, porque eles sabem que as pessoas comuns aí que consomem a internet não têm conhecimento avançado para configurar esse tipo de ferramenta. E aí, para facilitar, além, é claro, de uma camadinha proxy que eles já utilizam ali por padrão, eles costumam trocar os IPs com certa frequência para evitar que hackers identifiquem um cliente específico e fiquem insistentemente tentando entrar naquela rede ou encontrar uma vulnerabilidade no seu modem, no seu hub, no seu switch e tentar entrar aí na sua rede para roubar informações. Mas no caso de empresas, uma das soluções é você colocar uma camada proxy ali na frente com um firewall e utilizar o proxy tanto para fazer o cacheamento, criptografar as requisições para a internet, quanto bloquear tentativas de entrada na rede corporativa. Então isso ajuda muito as empresas a se protegerem quando estão utilizando IPs fixos, porque eles são literalmente abertos à internet. Mas mesmo não sendo uma das características mais importantes aí do uso do proxy, o proxy também te provê algumas características aí ou algumas vantagens que não são muito bem quistas pela galera que fica do lado do desenvolvimento de software, desenvolvimento de plataformas. E é você basicamente aí dar um balão em certas técnicas de segurança que te ajudam a detectar quais os tipos de usuário ou as origens de acesso desses usuários. Então, quando você utiliza, por exemplo, daqui do Brasil, um proxy americano para acessar um site americano, como, por exemplo, um certo site aí de filmes e séries, você consegue ter acesso a conteúdos que aqui no Brasil não estão disponíveis devidos a leis, devidos a licenças comerciais e uma série de outras razões aí pela qual isso não é disponibilizado. Acessando um proxy americano e fazendo com que a sua conexão passe através desse proxy antes de chegar neste site ou nesta plataforma específica, você consegue ter acesso ao mesmo conteúdo que está disponível para aquela outra região do mundo. Mas eu deixei essa característica mais aqui para o finalzinho, justamente para levantar um alerta aí para você. Tome muito cuidado com a história de proxies gratuitos que te oferecem esta vantagem específica aí de acessar conteúdos que não estão disponíveis para brasileiros. Lembre-se de uma regra básica: quando o produto é de graça, o produto é você. Isso mesmo. Proxies que oferecem acesso gratuito sempre estão tirando vantagem ali de alguma maneira. Não tem almoço grátis, ou seja, isso é uma infraestrutura, ela está disponível e o cara que colocou essa infraestrutura para rodar está tendo um custo. Não tem como ele rodar isso de forma gratuita, especialmente se é um proxy muito divulgado, muitas pessoas compartilham e falam: olha, acessa, usa aqui, ele é gratuito, é tudo na faixa, tal, super legal, eu estou conseguindo acessar tal site e tudo mais. Aqui no Brasil está bloqueado, enfim. Tome cuidado porque estes tipos de servidores ou de provedores proxy para redirecionamento têm uma segunda intenção escondida aí atrás. Eles precisam ter lucro de alguma forma para poder cobrir esses custos. Quando você não paga nada, o que eles estão fazendo é coletando os seus dados para vender para empresas de marketing ou pior. Este proxy pode estar sendo usado para roubar informações suas, especialmente tokens e credenciais de acesso às plataformas, a redes sociais e tudo mais, para serem utilizadas mais tarde para fraudes. Então é muito importante ficar ligado nessas questões e não sair usando aí qualquer produto gratuito, especialmente aquele que intercepta todas as suas conexões ou requisições que você faz aí para a internet. Dentro dessa mesma categoria aí de periculosidade com relação ao uso de proxies, estão aquelas Wi-Fis gratuitas. Dentro das Wi-Fis gratuitas, eles instalam também proxies para poder poupar banda de internet e entregar conteúdos sem precisar ter
uma conexão aí de internet gigantesca, por exemplo, para atender aí uma área pública no centro de uma grande cidade ou coisas desse tipo. Mas é bom ficar ligado porque existem as redes que disponibilizam de boa fé essas conexões com Wi-Fi aberta e gratuita, mas existem outras pessoas mal intencionadas que também disponibilizam conexões gratuitas para que você se conecte automaticamente e através do seu dispositivo mobile, aí, através do seu celular, tablet ou mesmo notebook que você carrega aí para cima e para baixo, você vai fazer a conexão automática ou a verificação automática do status de vários aplicativos que estão configurados aí nos seus dispositivos. Essas verificações automáticas carregam os tokens de autenticação da sua conta dentro daquela plataforma. E esses proxies gratuitos podem ter sido criados para capturar essas informações de acesso e roubar as suas contas para, no futuro, utilizar elas para cometer fraudes mais uma vez. No meio dessa salada aí de proxies, a gente tem vários tipos de proxies que podem ser utilizados ou podem ser configurados aí para facilitar a sua vida. Eu vou citar alguns deles aqui, mas eu quero entrar em mais detalhes mais para frente, porque eu quero fazer aqui uma série sobre proxies e especialmente sobre proxy reverso para a gente falar sobre ferramentas que podem te ajudar aí no dia a dia na implementação de aplicações e de plataformas para a web, de forma a fazer você conseguir entregar mais conteúdo, entregar uma melhor experiência aí para os seus usuários e gastando menos com a sua infraestrutura para rodar a sua aplicação. Então eu vou começar aqui pelo proxy reverso. Proxy reverso é um tipo de proxy que é usado na frente de um servidor web e ele serve para poder facilitar a entrega de conteúdo de uma aplicação específica, de uma plataforma que está ali por trás dele. Também fazendo cacheamento, também fazendo tratamento de segurança e de conexões para poder intermediar aí as requisições que vão para dentro desta aplicação. É sobre proxy reverso que eu vou falar no próximo vídeo aqui do canal do Wesley Milan, para que você entenda como o proxy reverso pode ajudar a sua aplicação a acelerar drasticamente aí a questão de performance e economizar grana, tá? Então eu vou entrar em mais detalhes a respeito do proxy reverso no próximo vídeo. O outro tipo é o proxy de encaminhamento, que é um tipo de proxy bem comum aí de ser utilizado, que ele faz exatamente o que ele se propõe. Ele encaminha requisições de uma rede para outra, normalmente de dentro de uma rede privada para uma rede pública e vice-versa, para ele poder fazer essa transição e manter as informações seguras, tanto dentro da rede privada quanto enquanto essas requisições estão transitando aí dentro da rede pública ou da internet. Um proxy SSL é um proxy que encripta as informações utilizando aí um certificado SSL para garantir que as informações do cliente estão sendo protegidas enquanto elas transitam entre o proxy e o servidor de destino dessa requisição. Basicamente, a grande maioria aí dos softwares de proxy, especialmente os de encaminhamento, tem dentro dele também a encriptação SSL. Então, você não precisa ter um serviço desse de proxy específico, e sim um servidor proxy pode juntar várias dessas características em uma única solução aí para você. Um proxy anônimo é aquele que oculta o IP do usuário, o IP de origem do usuário, ou seja, ele tem lá uma gama de IPs por onde os usuários vão conectar e quando eles saírem do outro lado, ele vai sair através de um desses IPs que vai basicamente interromper aí o tracking ou rastreamento caso alguém tente rastrear a origem daquela conexão. Claro que o proxy sabe, então é bom tomar cuidado aí, porque os proxies que respeitam a lei e os proxies que respondem caso haja alguma coisa, caso você faça algo de errado aí na internet, esses proxies são os proxies seguros. Aqueles que te tornam absolutamente anônimo e que ninguém vai conseguir requisitar as informações ali do proxy para saber quem utilizou tal IP durante um determinado período, são aqueles que também podem estar roubando as suas informações. Então, toma cuidado com essa questão aí dos proxies anônimos. Um proxy transparente é um dos mais
contraditórios, digamos assim. Por quê? Porque um proxy transparente, ele está ali no meio do caminho entre a conexão do cliente e o destino daquela requisição, porém, você não sabe ou não consegue enxergar claramente que tem um proxy ali no meio do caminho. Um proxy não transparente é aquele que o IP que entra fazendo a solicitação é diferente daquele que sai. O que significa que você consegue claramente identificar que durante uma requisição ela passou por algum lugar e o IP que foi identificado lá do outro lado é diferente do seu IP, ok? Agora, um proxy transparente, ele vai literalmente repassar o seu IP para frente, tornando a sua navegação praticamente intocada, sem ninguém perceber que houve uma intermediação ali no meio. São esses tipos de proxy que normalmente são utilizados em redes Wi-Fi públicas ou em redes que estão buscando capturar dados de usuários sem que eles nem sequer percebam que estão passando por dentro de um proxy. Um proxy público é o que eu já falei aqui, são aqueles que te oferecem a vantagem de você conectar através deles para acessar serviços ao redor do mundo e se passar por um cidadão de outro país para ter acesso a conteúdos que são restritos aqui para o nosso país. Mas, mais uma vez, tome cuidado com os proxies públicos, principalmente os gratuitos. Tá? Se for o caso, dê preferência para proxies pagos e que sejam de empresas confiáveis. Proxies de provedores de serviço, ou de data center, ou de provedores de acesso à internet. São basicamente categorizados aí, identificados pela sigla ISP. Os provedores de acesso à internet adoram esse tipo de solução, porque normalmente quando essas grandes empresas instalam esses recursos dentro da infraestrutura deles, eles também instalam um link dedicado para poder atender a demanda específica que eles têm para a aplicação deles. E esse link dedicado acaba sendo incorporado aí na banda total da infraestrutura desse provedor de acesso à internet, sendo aí uma relação meio simbiótica aí entre as grandes plataformas e os provedores de acesso à internet, tendo um ganha-ganha aí nos dois lados. Na verdade, é um ganha-ganha-ganha, porque o usuário também se beneficia dessa relação simbiótica aí entre as plataformas e os provedores. Dito tudo isso a respeito de proxy, eu acho que a gente conseguiu aí dar um tapão, né? Conseguiu entender aí como é que o proxy funciona, aonde ele é utilizado, e você conseguiu entender que proxies estão espalhados aí por todos os lugares e em todas as camadas que você utiliza para acessar a internet ou os seus aplicativos preferidos. Então, fica ligado aqui no canal, porque o próximo vídeo eu quero falar sobre proxy reverso, que é o que nós utilizamos para poder colocar na frente das nossas aplicações, para tornar as nossas aplicações mais eficientes, mais rápidas e mais baratas para a gente poder rodar dentro de data centers, em especial em cloud. E claro, já falando sobre o assunto de cloud, eu tenho que lembrar você que tem mais um lançamento vindo aí da CloudStorm, e se você quer se tornar um profissional altamente requisitado aí pelo mercado, não deixe de se inscrever, não deixe de colocar o seu e-mail na lista VIP. Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo na descrição. Clica, vai lá no site da cloudstorm.academy, coloca o seu e-mail na lista VIP para ser notificado. Tem lançamento vindo aí, você não vai querer perder a oportunidade de entrar lá, assistir todas as aulas que a gente está criando. A gente já está falando lá dentro sobre Git, Docker, EC2, RDS. São quase 300 aulas já publicadas agora, em março de 2023, e tem muitas aulas sendo produzidas para serem publicadas aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Além disso, tem mentoria, tem uma comunidade super top, onde a gente está trocando ideias, discutindo sobre um monte de tecnologias, linguagens, plataformas, um monte de coisa. Então, não perde tempo, clica no link, se inscreve lá para vir participar com a gente desse programa aí, que é um programa barra comunidade, barra mentoria, barra tudo aí para você poder alavancar sua carreira na área de Cloud Computing. Fechado? Então tá, eu te espero lá na CloudStorm, hein? Se inscreve e eu te aviso quando a gente vai fazer o lançamento para você estar junto com a gente na live. Fechado? Então tá bom, vou te esperar lá. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço, vejo vocês na próxima. Até mais.